Idosas japonesas cometem pequenos delitos porque na penitenciária elas têm mais relação social do que dentro das suas casas. Crescem os serviços de amigo de aluguel, de você pagar para alguém fazer companhia. E também tem se tornado maior a relação dos seres humanos com robôs, de forma que as pessoas tratem os robôs como se fossem amigos. E isso tudo é reflexo do que pode ser um novo mal do século, a solidão. Vamos discutir mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar pelo Pix. Eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e vambora! Hoje nós vamos falar sobre o livro O Século da Solidão, que foi escrito pela economista inglesa Dorina Hertz e foi lançado no ano de 2020. Esse livro, a autora aponta que estaríamos vivendo uma época de solidão como provavelmente não vista anteriormente. Para sustentar que existe hoje em dia um imenso problema de solidão, a autora nos traz alguns dados empíricos que ajudam a corroborar essa proposta. Ela aponta que há países onde de um quinto a um terço da população alegam serem solitárias. Existem pesquisas em alguns países que dizem que 60% das pessoas se sentem solitárias no seu ambiente de trabalho, e essa é uma tendência que tende a se repetir por muitos continentes. Em serviços de auxílio à saúde mental, como a gente tem no Brasil o DISC para apoio ao suicídio, metade dessas ligações são de pessoas que estão justamente reclamando de solidão, que estão em busca de alguma forma de companhia. Então, os dados apontam que existe sim um grande problema de solidão hoje no mundo. E quando fala em solidão, ela não se refere exclusivamente a um problema individual de uma pessoa que não consegue fazer amigos, uma pessoa que fica sozinha em casa. Ela pensa, na verdade, de uma forma muito mais estrutural. A solidão é algo que se torna cada vez mais generalizada e isso acaba mesmo tendo consequências sobre a saúde e até mesmo as relações políticas de um país. Com relação ao impacto da solidão na saúde, Hertz nos traz muitos dados que apontam como a solidão é sim um problema de saúde. Pessoas solitárias com relação às pessoas não solitárias tendem a falecer mais cedo, tendem a ter níveis mais altos de colesterol, a terem níveis de pressão arterial mais altos, de terem mais problemas coronários, de sofrerem de AVC. Ou seja, a solidão mata. É um problema que deve ser encarado não só como algo de nível individual, como algo relacionado a comportamento, mas sim como um problema de saúde. E como falado, se a solidão é um problema estrutural, se é um problema sistêmico, qual será a causa então dessa espécie de novo mal de século que tem assolado o mundo? A autora nos coloca vários pontos que vão fazer com que o ser humano se sinta mais solitário nos tempos atuais. Um dos principais pontos é o modelo do capitalismo neoliberal, que tem cada vez mais consumido o tempo do ser humano para o trabalho. Cada vez mais a ênfase no trabalho é formada, os seres humanos são programados desde a infância para serem profissionais e com isso você vai ter pessoas cada vez mais dedicadas ao trabalho, que passam mais tempo no trabalho e isso acaba afetando a sua capacidade de socializar. É a ideia da pessoa que trabalha tanto que não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para o filho, não tem tempo para os pais, não tem tempo para lazer, para sair com os amigos e com isso a sua socialização vai ficando menor e essa pessoa vai ficando mais solitária. A ideia, por exemplo, da pessoa que coloca o filho na creche ou então que coloca os pais idosos num asilo ou num centro para idosos, é uma ideia muito forte dessa relação de como o trabalho tira o tempo da socialização. O contato com entes próximos, familiares, acaba perdendo espaço para o trabalho que vai consumindo mais o tempo das pessoas. E
com essa nova relação de tecnologia de comunicação, como a pessoa sair do trabalho, mas ficar conectada ao trabalho pelo celular, recebendo e-mail, isso tudo vai minando a capacidade do ser humano de manter relações sociais. Outro ponto também é estar justamente dentro dos ambientes de trabalho. A ideia de que, algumas décadas atrás, o ambiente de trabalho eram ambientes mais calorosos, havia mais proximidade entre as pessoas, mas os modelos atuais têm minado esse tipo de relação. Nas indústrias de algumas décadas, você tinha a ideia do refeitório coletivo, onde todos os trabalhadores almoçavam juntos, você criava e surgiam relações entre essas pessoas. Você tinha também, nas relações do sindicato, a proximidade entre os trabalhadores, a discussão de temas comuns, e isso veio se perdendo nas últimas décadas. O trabalho se tornou cada vez algo mais atomizado, com pessoas cada vez mais isoladas, sem contato com seus companheiros de jornada de trabalho. Isso também é um colaborador para a sensação de solidão. E como eu já coloquei, a Norina Hitz aponta que um dos espaços onde há maior queixa de solidão é justamente no ambiente de trabalho. Um contribuinte para essa sensação de solidão é algo que todos já têm em mente, que são os celulares, que é a tecnologia da informação. A ideia de que as pessoas estão cada vez mais focadas nos seus computadores, nos seus telefones celulares, tablets e demais dispositivos geram uma forma de solidão, que é a perda do contato pessoal. Nós, seres humanos, fomos desenvolvidos, toda a nossa fisiologia e a nossa parte mental, ela precisa do contato olho a olho, ela precisa do contato tátil, da proximidade física. E com a acerbação do uso de mídias digitais, você estaria justamente tendo a perda desse tipo de proximidade. Você teria uma sociedade mais conectada, mas ao mesmo tempo as pessoas se sentem mais solitárias, porque essas relações existentes por meios digitais, elas não são sólidas o suficiente para suprirem a necessidade de companhia humana como a proximidade física. Outro aspecto também está na arquitetura e urbanismo. As cidades, em especial as grandes cidades, cada vez têm aquilo que é chamado de arquitetura hostil, que são arquiteturas criadas para criar espaços de separação entre aqueles que podem pertencer e não pertencer a um determinado espaço. A ideia, por exemplo, de você ter bancos de praça com divisões entre os assentos para evitar que mendigos deitem para dormir é uma dessas características de arquitetura hostil. Recentemente, a cidade de São Paulo, sob um viaduto, foram colocados uns triângulos, uns tachões, que era para proibir mendigos de dormirem. Ou seja, a arquitetura das cidades tem sido muito focada para você criar uma espécie de espaço de pertencimento ou não pertencimento. E isso divide as pessoas. Teve uma foto que viralizou há algum tempo que mostrava um parque, esses playgrounds de criança. Havia umas crianças com um perfil visual de serem socialmente mais altos brincando no parque, e uma outra criança de um perfil social mais baixo do lado de fora de uma grade, triste porque não podia brincar. Essa é uma característica de arquitetura hostil, você cercar um parque, um local que deveria ser de lazer para todos, que deveria justamente promover a confraternização entre pessoas diferentes, e você acaba com isso, você coloca uma cerca que é justamente para excluir, e isso justamente vai gerar novamente solidão. Outro aspecto também que ela aponta é que existe um tipo diferente de solidão, que ela está num nível mais social e político, que é a sensação de ser abandonado, tanto pela sua comunidade, tanto quanto pelo Estado. Aqui a gente vai ter a ideia da pessoa que ela não se sente representada pelo Estado, ela acha que o Estado não lhe dá apoio, que ela não pode contar com o Estado, que a sua comunidade ela está fragmentada, que a sociedade não possui mais laços entre si. E isso acaba tendo uma forte influência nos aspectos políticos, porque a pessoa que sente esse tipo de solidão, ela acaba sendo mais vulnerável aos discursos de
políticos mais extremistas, políticos que prometem que vão criar um senso comunitário maior, que vão excluir aqueles diferentes que estão prejudicando a comunidade, políticos que têm um discurso de nacionalismo muito forte, um discurso de patriotismo muito forte, que visa justamente a querer passar essa ideia de que vai reconstruir a sociedade, de que o seu governo vai se importar com aquela pessoa que se sente solitária, que se sente abandonada pelo governo, diferente dos outros que teriam de fato abandonado. Então, essa solidão, que é o senso de ser abandonado pelo Estado, pela comunidade, ela tem uma forte influência na possibilidade de você alavancar discursos extremistas que podem, a longo prazo, ser bastante prejudiciais para uma sociedade. Então, dessa forma, nós podemos ver que Noreena Ritz consegue fazer uma ampla análise sobre essa situação da solidão que já tem sido percebida nos últimos anos. O seu livro sintetiza vários aspectos da solidão e nos mostra como esse é um problema real que influencia tanto a nível pessoal na saúde, até no nível coletivo com mudanças no sistema político. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.